Novembro é o mês da campanha Novembro Azul de combate e prevenção ao câncer de próstata. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do país, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. Atualmente é a segunda maior causa de morte entre os homens. Entre os principais fatores de risco para o câncer de próstata estão a idade. A incidência e mortalidade aumentam significativamente após os 60 anos. Outro fator de risco é o histórico familiar. Família em que o pai, tio ou avô já teve a doença, o risco é bem maior. E por último, a alimentação, sobrepeso e obesidade são fatores de risco também. Para o Ministério da Saúde, a campanha Novembro Azul tem como objetivo principal a conscientização da população masculina, pois muitos homens, por preconceito, resistem em fazer o preventivo. O câncer de próstata, a exemplo do câncer de mama, se for diagnosticado precocemente, aumenta as chances de cura. A campanha do Novembro Azul ela é uma iniciativa no Brasil desde 2011, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia, que visa realmente fazer essa campanha de conscientização, essa campanha de prevenção do câncer de próstata, que tirando os cânceres de pele é o câncer mais comum do homem, o câncer de próstata é o câncer mais comum do homem. Uma incidência esperada para esse ano de 2023, aí esse triênio de 2023 a 2025, mais de 70 mil casos de câncer de próstata, novos casos de câncer de próstata. Então a campanha ela visa justamente quebrar esse paradigma, quebrar esses preconceitos, para evidenciar que a melhor maneira de tratar o câncer é a prevenção, é o diagnóstico precoce. A partir de qual idade, doutor, o homem pode fazer o exame? Isso. Então, quando a gente fala a respeito do câncer, a gente leva em consideração alguns fatores, que são esses fatores de risco, para a gente poder justamente falar qual é o homem, em que idade que ele pode, de maneira geral, todos os homens vão passar por uma avaliação, mas a partir de que idade eles vão começar. Os principais fatores de risco para o câncer de próstata é a própria idade. Estima-se que mais de 75% dos cânceres de próstata aconteçam acima dos 65 anos. História familiar, principalmente parente de primeiro grau, a afrodescendência, além de obesidade, hábitos alimentares, então você ter uma dieta saudável, atividade física regular, manter o peso, isso também ajuda como fator de risco. E baseado nessa questão dos fatores de risco, que você vai começar esse rastreio, essa avaliação para o câncer de próstata. Para pacientes que têm esses fatores de risco, principalmente a história familiar e de afrodescendência, a gente começa em torno de 40 a 45 anos. E para quem não tem o fator de risco, pode começar em torno ali de 50 anos. E aí a gente acaba fazendo essa avaliação, e hoje em dia, apesar daí de toda a tecnologia e tudo mais, a gente não tem um teste, não tem algo que possa prevenir e dizer que esse paciente não vai ter o câncer. Então, ou seja, para a gente prevenir essa doença, na verdade, é fazendo o diagnóstico precoce. Que isso é a coisa mais importante para o câncer de próstata. E a gente faz essa avaliação no primeiro momento, esse rastreio do câncer através do exame de sangue do PSA e do exame do toque, para poder avaliar a consistência, o tamanho, as irregularidades, as anormalidades da próstata. Doutor, se descoberto no início o câncer de próstata, qual é a chance de cura? Isso. Justamente a gente dá essa ênfase em cima do diagnóstico precoce, porque uma vez descoberto o câncer no início, e lembrando que o câncer de próstata, principalmente no início, ele não dá sintoma nenhum, então ele é assintomático, o paciente não refere sintoma nenhum. Normalmente os sintomas relacionados à próstata é uma outra doença extremamente comum na próstata, que também vem com o envelhecimento, que é a hiperplasia prostática benigna. Então o câncer no início, você diagnosticando esse câncer no início, ele tem uma chance de cura de até 90%. Então é uma chance de cura considerável, principalmente hoje em dia com o advento da tecnologia. Então a gente melhorou muito na maneira de tratar o câncer de próstata, principalmente na parte cirúrgica. Então, hoje em dia, a gente tinha cirurgias abertas, hoje em dia, depois as cirurgias laparoscópicas e hoje em dia a cirurgia robótica, que é a menina dos olhos aí na urologia para tratamento de doenças, principalmente as doenças uro-oncológicas, câncer de próstata, câncer de rim e demais cânceres. Então, isso melhora muito
o tempo cirúrgico, a recuperação do paciente, a preservação, né, da região lá onde passa muitos nervos e vasos próximo à próstata. Então isso preserva muito a questão da continência, da potência, né, além do resultado a longo prazo da parte oncológica também, que é ficar livre da doença, ficar livre do câncer. O homem, doutor, ainda tem muita resistência em fazer o exame? Isso, se a gente fizer um comparativo ao mês que se passou, né, que é o Outubro Rosa, né, onde há um maior engajamento das mulheres sobre o câncer de mama, que é o câncer mais comum das mulheres em específico, e o câncer de próstata em específico do homem, a gente nota realmente que ainda há uma falta de engajamento, né, e principalmente o que a gente diz, que o que acaba tendo é um preconceito. Né, realmente, o preconceito e a falta de informação é o que dificulta muito esse homem chegar para fazer um diagnóstico precoce. Por isso que fazer essa avaliação anualmente, hoje em dia a gente tem testes genéticos, biomarcadores, tem a ressonância multiparamétrica de próstata, que é extremamente importante nesse rastreio dirigido, né, ou seja, aquele paciente que apresentou alguma alteração no PSA ou no exame de toque, ele vai fazer uma ressonância de próstata, multiparamétrica de próstata, antes até de fazer uma biópsia, né, então para dar esse diagnóstico com mais especificidade, né, um diagnóstico mais precoce possível, que é onde aumenta a chance de cura desse paciente. Então, a falta, às vezes, de uma informação correta e principalmente o preconceito por parte dos homens é que às vezes dificulta desse homem chegar para ter um diagnóstico precoce, que é onde tem a maior chance de cura. Lembrando que a prevenção do câncer de próstata é o diagnóstico precoce, não há outro. Doutor, qual a letalidade do câncer de próstata no homem? Isso, então o câncer de próstata ele é o câncer em específico, né, mais comum do homem, então a gente acaba dizendo que o câncer de próstata ele é um câncer muito indolente. Para ele sair do estágio inicial e para ele desenvolver como um câncer avançado e daí levar ao óbito do homem, às vezes ele demora muito tempo. Porém, como ele é o câncer mais prevalente, né, estima-se que mais de 15 mil casos, mais de 15 mil óbitos por ano aconteçam no Brasil. Né? Nessa estimativa é como se fosse um óbito a cada 40 minutos. Né? Então, ou seja, é uma doença que tem um impacto, além da questão familiar, um impacto social, né? Um impacto psicológico muito importante, porque mexe numa área do homem, que é a questão da próstata, que está relacionada à sua masculinidade e tudo mais. Então, apesar de não ser uma doença com alto padrão de óbito, mas ele mata muito, né? O número é muito considerável, se a gente levar em consideração, porque é o câncer mais comum, né, específico do homem. A gente usa esse mês de novembro, na verdade, para fazer, né, esse apelo, porém, o que a gente sempre orienta os nossos pacientes é que, independente do mês de novembro, é que o homem tem que se cuidar. Né, esse hábito de fazer esse check-up urológico anual, né, nesse ano a Sociedade Brasileira de Urologia tem dado muita ênfase na saúde do homem, não só do câncer de próstata como um todo, mas na saúde do homem. E o câncer de próstata, como é um mês que a gente está para fazer a prevenção, né, e fazer essa conscientização, o dia de prevenção, o dia mundial de conscientização ao câncer de próstata é o dia 17 de novembro. Né, então a gente faz um apelo aí, né, a toda a população da nossa cidade, né, já que nós temos na cidade aí o serviço de oncologia lá do Hospital Regional, onde a gente faz esse atendimento já há 4, 5 anos, né? E a gente avalia esses pacientes, se opera esses pacientes, se trata esses pacientes com câncer de próstata. A gente faz um apelo a todo homem que procure, né, atendimento, que procure, mesmo que esteja sentindo alguma coisa, que procure ajuda, que principalmente procure, não precisa sentir para poder ir fazer a sua avaliação, fazer o seu check-up, né? Tem que quebrar esse preconceito, é uma quebra de preconceito e de paradigmas, visando um diagnóstico precoce, que é onde está a maior chance de cura.